Teremos a conferência agora com o tema Os partidos políticos e os excluídos no Brasil. Registramos como moderador da mesa o vice-presidente de Relações Governamentais e secretário-geral da Coordenação Socialista Latino-Americana, senhor Beto Albuquerque. Convidamos à mesa o conferencista Dr. Gessé Souza. Ele é natural de Natal, Rio Grande do Norte. Possui graduação em Direito pela Universidade de Brasília, em 1981, mestrado em Sociologia pela Universidade de Brasília, em 1986, doutorado em Sociologia pela Universidade da Alemanha, em 1991, pós-doutorado em Filosofia e Psicanálise da Universidade de Nova York, de 1994 a 1995, livre docência em Sociologia pela Universidade de Flensburg, na Alemanha, em 2006, realizou diversos estágios pós-doutorais e como professor visitante na Universidade Bremen, na Alemanha, de 1999 ao ano 2000. Escreveu como autor principal 25 livros, além de mais de 100 artigos e capítulos de livros em diversas línguas sobre teoria social, pensamento social brasileiro e estudos teórico-empíricos sobre desigualdade e classes sociais no Brasil contemporâneo. Realizou e coordenou diversas pesquisas de amplitude nacional sobre as classes sociais e a desigualdade brasileira. Ele é professor titular de Ciência Política da UFABC e, mais recentemente, publicou os livros A Tolice da Inteligência Brasileira, no ano de 2015, e A Radiografia do Golpe, em 2016, ambos pela editora Leia. Encontra-se no prelo o livro A Elite do Atraso da Escravidão à Lava Jato, com prazo de lançamento previsto para agosto de 2017. Seja bem-vindo, doutor. Vamos dar início, então, aos trabalhos. Muito bem, Gessé. Seja muito bem-vindo. É uma das inteligências importantes desse país e traremos aqui para o debate uma pauta super importante, atualíssima, dos partidos políticos e, infelizmente, o grande número de excluídos que nós temos no Brasil. Seja bem-vindo. A palavra está contigo. Obrigado, Beto. É melhor, eu acho. É? Esse aí eu não sei se o som vai ficar bom, experimenta. Alô, alô, vocês me ouvem aqui? É ruim, é? Então tá certo, então vamos aqui. Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer muitíssimo o honroso convite. Fiquei muito contente por essa oportunidade de conversar com vocês sobre esse assunto. E eu vou, mais ou menos, porque esse é o assunto do meu último livro, que eu acabei de realizar, então eu vou basicamente também dar um apanhado sobre essas ideias. Por quê? Porque eu acho importante que a gente perceba que o presente não se autoexplica, né? Nunca, jamais, né? Esse presente tem sempre uma gênese, né? E é sempre a gênese que explica por que as coisas acontecem como elas estão acontecendo agora, né? Eu acho que a gênese mais importante para a gente entender a questão da exclusão das classes sociais entre nós e a desigualdade e a permanência dessa desigualdade tanto tempo, são 5 séculos aí de uma desigualdade abissal, né? É uma desigualdade das únicas no planeta inteiro. Isso requer um esforço interpretativo. O ponto mais importante que eu acho quanto a isso é que a gente se convença de que o nosso início tem a ver com a escravidão que foi implantada aqui em 1532 e que nunca foi adequadamente compreendida, né? Jamais foi adequadamente compreendida. Por que nunca foi adequadamente compreendida a escravidão? E o tipo de relação que ela provoca, o tipo de relação de classe, eu estou me referindo, atual, que ela constitui. Porque a escravidão nunca foi refletida efetivamente sobre os seus efeitos. É claro que todo mundo
né? Estou me referindo aqui aos intelectuais, obviamente, que são quem criam essas ideias, né? Os intelectuais brasileiros sempre falaram no nome da escravidão. Mas quando você fala no nome de uma coisa, não significa que você compreenda os efeitos e as consequências que essa coisa tem na vida prática das pessoas, né? Fala-se muito em escravidão entre nós e se compreende muito pouco. Essa é a tese que eu gostaria de defender aqui com vocês hoje e tentar mostrar como essa escravidão continua sob outras máscaras, né? E que não é mais uma escravidão apenas que tem a ver com a cor da pele, com o aspecto racial, né? Mas que ela é movida por uma relação de classe. Embora a raça seja extremamente importante ainda. O aspecto principal de que é responsável pelo fato de que a gente não tenha compreendido a nossa herança escravocrata como o dado mais importante da formação da sociedade brasileira é o fato de que a gente acreditou, e a gente acredita até hoje, numa balela, né? Uma balela que é fácil de desmontar. Qual é a balela que nós todos aprendemos na escola quando a gente entra aos 5 anos? É a balela de que a gente vem de Portugal, né? A gente vem de Portugal, um povo que vem, né? E aí depois a gente entra na universidade. O que é que a gente aprende em todas as universidades? A continuação dessa balela, como a gente herda de Portugal, o nosso maior problema. Qual é o nosso maior problema? A corrupção, né? Mas é a corrupção em todo lugar? Não. É a corrupção no Estado e na política, que tem o nome de patrimonialismo, né? Ou seja, a gente compreende a nossa história e a nossa singularidade sobre a égide, ou seja, sobre o comando da noção de patrimonialismo, né? Isso é extremamente importante, por quê, pessoal? Porque nós, seres humanos, não somos formigas nem abelhas, né? Formiga e abelha tem o seu comportamento repetido durante milênios, por quê? Porque ela recebe isso no seu DNA. Os seres humanos não são assim. Os seres humanos se comportam como se comportam porque sob o efeito de ideias. Ideias. O comportamento prático, né, de cada um de nós pode ser conscientemente ou inconscientemente, mas ele reflete a eficácia de certas ideias. E a ideia mais importante para a vida política e social do Brasil é a ideia de patrimonialismo, que supõe a balela da continuidade de Portugal com o Brasil, né? Por que eu digo que isso é uma balela? Ora, pessoal, a transmissão cultural não se dá nas nuvens, não se dá por uma picada de mosquito e não se dá pela língua só, né? A continuidade, a transmissão cultural, para nós todos humanos, se dá como? Se dá pelo efeito da ação de instituições. Fácil demonstrar isso, né? Pensemos na família, né? Todos nós nascemos numa família. Como a gente se torna ser humano, né? A gente se torna seres humanos quase sempre, né? Quer dizer, pela imitação consciente, mas quase sempre inconsciente, do pai, da mãe ou de quem exerce essas funções. A gente introjeta essas pessoas, né? A gente introjeta os estímulos que essas pessoas nos dão para a disciplina, para o pensamento prospectivo, para planejar a vida. Nada disso é dado de nascença. Nada disso é óbvio. Nada disso é natural, como ter 2 orelhas e uma boca, né? Isso é uma construção. Alguma dessas, o que a gente poderia chamar de disposições para o comportamento, né? Você ter disciplina, autocontrole, etc., é um privilégio de classe entre a gente, que a classe média tem, mas que os pobres não têm, ou têm muito menos. Esse é o aspecto que eu quero recuperar depois, né? Porque isso tem a ver com um conceito singular de classe que a gente quer construir aqui. Ora, o que é que eu quero dizer isso? A família nos monta, a escola aprofunda, é outra instituição. E como é que funcionam essas instituições? Como toda instituição, forma de ela conduz, orienta um certo comportamento a partir de estímulos como castigos e prêmios, né? Uma criança vê o olhar de reprovação do pai ou da mãe quando faz algo errado, etc., né? E esse tipo de eficácia se reproduz na escola
e se reproduz depois, de um modo mais aprofundado ainda, no mercado de trabalho. Né? Ou seja, nós somos produtos de instituições. Isso é que tem que ficar bem claro. Né? As ideias que nos montam não estão nas nuvens, elas estão em instituições, estão montadas nelas. Né? E se nós estamos fora delas, a gente não as tem, não é influenciado por elas. Ora, o que é que eu quero dizer com isso? A partir de 1532, a instituição que vai ser a mais importante e que vai constituir todas as outras instituições entre nós é a escravidão, que não existia em Portugal. Não? É uma balela, é uma bobagem dizer que nós somos herdeiros de Portugal. Não? Ou seja, a compreensão que nós temos sobre a nossa história, ela é errada. Não? E ela serve a um fim político. É isso que eu quero dizer aqui. Esse é o ponto que eu estou querendo chegar. E serve para invisibilizar as reais relações de classe que se estabelecem entre nós a partir da dominância da escravidão. Porque a escravidão vai montar um tipo de família aqui, muito específico. Não? É um tipo de família que, nos mais pobres, continua. Que tipo de família é essa? A mesma que os escravos tinham, ou seja, uma não-família. Não? É monoparental. Não? O marido tem 2, 3 filhos com uma mulher e foge. Tal. Não é isso? A mulher fica sozinha com os filhos. Essa é a realidade, né, de 80% das famílias dos excluídos entre nós, dos muito pobres entre nós. Né? Então, é uma família que se mantém. Se mantém por que essa família se mantém? Porque a gente nunca refletiu, a gente falou do nome escravidão, mas a gente nunca refletiu o que é que isso significa. Quando você nunca reflete sobre a herança que você recebe, você repete essa herança, sobre outras máscaras, sobre outras formas, né? Mas você continua reproduzindo isso. As duas classes polares entre nós, a minha tese, e eu fiz vários estudos empíricos a respeito dessas classes, né? Para tentar conhecê-las, vários anos, com uma equipe de 12 pessoas que me acompanhou nisso. A gente tem 4 classes no Brasil. E vamos explicar como elas se montam. Você tem uma pequena elite financeira, né? Que tem a propriedade, tem o capital, tem o monopólio do capital econômico, que é cada vez mais concentrado. Né? Você tem uma classe abaixo dela, que a gente poderia chamar de classe média, não é isso? 20% do Brasil é classe média. Né? O que é a classe média? Por que classe média? O que é a classe média? E por que a classe média é uma classe do privilégio também? E por que a classe média vai se comportar como uma espécie de tropa de choque dessa elite durante toda a história do século XX no Brasil até hoje? Né? Por que isso? Por que isso acontece? Né? Por que ela é privilegiada? Por que ela é privilegiada? Porque se essa elite financeira, né, que tem títulos de propriedade, né, manda na economia e vai mandar na vida política depois, por razões que vão ficar óbvias mais tarde, né? A classe média ela vai monopolizar um outro tipo de capital que quase nunca é percebido enquanto capital, ou seja, capital como um facilitador, né, para o acesso a todos os recursos escassos do mundo. É assim que a gente tem que pensar. Né? A sociedade ela é competitiva. Não é isso? Essa competição é feita por indivíduos, mas ela não é individual. Ou seja, cada classe social propicia, quer a pessoa ter consciência disso ou não, um ponto de partida comum para os indivíduos que acompanham. Né? E esse ponto de partida é muito diferente, dependendo dos capitais que você tem à sua disposição para essa luta por todos os recursos escassos. Que não são apenas só, pessoal, mercadorias materiais. A gente não luta na vida social por um carro, por um apartamento, por roupa. A gente luta também por reconhecimento, autoestima, autoconfiança. Né? Se a gente não compreende isso, a gente não compreende, por exemplo, como a política funciona. Né? Nessa competição, é claro que o capital econômico ele é decisivo, porque ele pode comprar o quê? Ele pode comprar as subelites,
que representam outros capitais. Essa é a grande distinção, né, para a elite do dinheiro. Mas a classe média, que tem algum capital econômico, mas ele é muito menor e pequeno em relação à elite financeira, ele concentra um outro capital que é extremamente importante no capitalismo, que é o que a gente poderia chamar de capital cultural, conhecimento. Né? No capitalismo, 2 capitais são decisivos. O capital econômico, que é o mais fácil compreensão, e o capital cultural. Né? Por que o capital cultural é decisivo no capitalismo? E vai ser extremamente importante para que a gente entenda as classes sociais e como elas funcionam. Daí eu estar tentando esclarecer essa questão. Né? O capital cultural ele é decisivo no capitalismo porque não tem nenhuma função, nem no mercado, nem no Estado, que possa ser exercida sem conhecimento. Né? O conhecimento no capitalismo ele tende a se confundir com o capital econômico também, quando ele é aplicado como força produtiva. Pensem nos homens mais ricos do mundo hoje. Né? Pense no Jeff Bezos, né? Pense no Bill Gates, pense no Steve Jobs, que morreu há pouco tempo. Eram caras de classe média, né? Que, por inovação tecnológica, se alçaram a uma das maiores fortunas do mundo. Não perceber o papel do conhecimento, não perceber o papel do capital cultural, é se cegar sobre a forma como a sociedade funciona. Né? Esses 2 capitais predecidem a vida de todas as classes, de todos os indivíduos. Né? A classe média vai ser a classe do privilégio, por quê? Porque ela vai se apropriar de modo privilegiado do capital cultural. Né? Capital cultural que é considerado legítimo, reconhecido, etc. O capital cultural dos economistas, dos advogados, dos juízes, né? Dos jornalistas, etc. A classe média ela vai justificar e legitimar o mundo. Ou seja, a elite financeira ela é muito pequena, quem legitima a dominação na sociedade é a classe média. Né? Abaixo dela, entre nós, você tem 80% da população formada pelo que a gente poderia chamar de classes populares. Classe trabalhadora e o que eu chamo provocativamente nos meus estudos de ralé. Ralé estrutural. Não para insultar essas pessoas, mas para denunciar o abandono delas. Né? Essa fronteira entre ralé e classe trabalhadora no Brasil é muito fluida, porque a classe trabalhadora brasileira ela é precarizada, ela tem pouco capital cultural, né? Incorporado. E o capitalismo ele exige o quê? Para que você entre, para que qualquer pessoa entre como trabalhadora no mercado econômico competitivo. Exige o quê? Exige incorporação de conhecimento. Pensem hoje em dia nos robôs da indústria automobilística. Você precisa saber manejar esses robôs. Né? A classe que está abaixo dela, que eu chamo de ralé, ela não é o exército de reserva, como Marx pensava. Ela não pode entrar no lugar dessa classe trabalhadora. Né? Ela não sabe mexer com o robô. Né? Ela é explorada também pela classe média, como os escravos antigos eram explorados. Os escravos domésticos eram explorados. Ou seja, como ela não incorpora conhecimento, daí a exclusão. A exclusão, a singularidade, pessoal, da classe excluída no Brasil, ela se monta como? Ela se monta pela incapacidade dessa classe, pelo abandono dela, não por culpa dessas pessoas, mas pelo abandono dela, de não terem as disposições fundamentais para ter um aprendizado de conhecimento na escola. Por isso esse pessoal sai como analfabeto funcional da escola. Né? Eu passei 4 anos estudando esse negócio. Né? Por exemplo, várias entrevistas que a gente ouvia era do cara que passava horas vendo a lousa, o quadro negro, sem conseguir entender. Né? E a gente não conseguia interpretar, Beto. Que diabo é isso? Como é que você fica olhando? Isso 70 entrevistas repetindo isso. Né? Como é que você fica olhando o quadro negro sem conseguir aprender? Ora, cai a ficha. Né? Depois de 70 entrevistas, cai a ficha e, poxa vida, o cara não tem capacidade de concentração. Capacidade de concentração não é
natural, como a gente imagina que seja. Né? A capacidade de se concentrar. Né? Ou seja, de ficar horas e horas tentando dominar um assunto, pacientemente, que você não conhece, com a atenção dirigida e focada a um único ponto. Isso é que é a capacidade de se concentrar. Né? Isso não é dado, isso não é natural. Né? O filho da classe média tem todos os estímulos para isso. Né? Ele tem o quê? Como é que se estimula a capacidade de se concentrar? Ora, ele vê o pai dele lendo jornal, ele vê a mãe dele contando histórias cheias de fantasia. Né? Ele é estimulado ao pensamento abstrato. Não é isso? O que é que acontece? Como é o estímulo da criança da ralé brasileira? Ele vai estar brincando com o carrinho de mão do pai pedreiro. Ele vai estar se formando afetivamente para ser trabalhador manual desqualificado. Né? A classe nasce aí. Foi o que eu aprendi com as minhas pesquisas. Né? A classe não é a renda, como pensa o liberalismo. A classe também não é só o lugar da ocupação, como pensa o marxismo. Né? A renda e a vida, como adolescente, como criança, que nos monta, nos cria, nós somos construídos diferencialmente, com capacidades diferentes, distintas, a partir dessa herança familiar, da socialização familiar, que a gente não percebe por quê? Porque ela é invisibilizada. Ela é feita sob uma forma pré-reflexiva, a gente não tem consciência do que está acontecendo. Né? Só um estudo mostra isso, etc, etc. Né? A gente aprendeu a não olhar para essas coisas. Né? A gente esquece como foi a nossa infância. Né? Tudo contribui para que essa formação do ser humano, que é decisiva, não seja percebida. Né? Mas a classe se forma aí, na socialização familiar, desde o berço, portanto. Né? As classes se constituem aí, não é isso? Porque senão, como é que a gente iria compreender que algumas pessoas são montadas para escolher um certo tipo de profissão, que depois vai dar um certo tipo de renda no mercado de trabalho mais tarde? Esse elo genético tem que ser compreendido. Né? A nossa classe dos que eu chamo de ralé de novos escravos, porque é exatamente o que é escravos. Né? Se esses escravos, se essa ralé não consegue aprender, se ela sai com um título formal, artificial, não é isso? E que ela é um analfabeto funcional, ela vai vender o quê no mercado de trabalho? Ela não vai ter acesso ao mercado de trabalho competitivo. Ela vai ser explorada não pelo seu conhecimento incorporado, que ela vai, manuseando uma máquina, etc, etc. Ela vai ser explorada como os escravos eram e como os animais são, na sua tração animal. Né? O que uma empregada doméstica faz é vender a energia muscular dela, com pouquíssimo capital cultural. Ela fica em pé 7 horas, vendo o calor do forno na barriga dela. Isso é o físico, é o corpo dela que está sendo. A faxineira, idem. A babá, idem. Né? Todos os serviços pesados e sujos que marcam a ralé brasileira, que era 30% quando a gente estudou, que deve ter voltado ao seu patamar de 40% agora. Não é isso? Né? Escravidão continuada. Né? E aí não é só a cor negra, né? Porque aí não é a cor que produz a exclusão apenas, é a classe. Né? É a inaptidão, o abandono dessa classe político e social, não é isso? Que faz com que você não tenha condições de aprendizado escolar, e sem condições de aprendizado escolar, você é expulso do mercado de trabalho competitivo. Simples assim. Né? A questão de raça e classe é extremamente importante. Por quê? Porque esse pessoal não é só negro. Tem muito nordestino nessa turma, que é mestiço. Né? Entende? Quer dizer, não é a raça que é o ponto principal, desde que a gente compreenda como se produz uma classe. Se a classe é invisibilizada, quando a gente pensa que ela é só renda, então a gente não vê a classe. Então a gente vai ver só a cor da pele. Não é isso? Mas a cor da pele, ao mesmo tempo, é extremamente importante num país de herança escravocrata como o nosso. Por quê? Porque essa classe, ela não vai ser apenas explorada, ela vai ser odiada, né? Desprezada, humilhada, do mesmo modo que os escravos eram. Então, a cor
né? E quem faz esse trabalho, como a polícia, entre nós faz. Então, do mato, hoje em dia, isso é institucionalizado numa instituição, não é isso? Para descer o cacetete no negro e no pobre e matar o negro e o pobre. 60 mil pobres entre nós são mortos, boa parte dele pela polícia. Não é a polícia, obviamente, que mata. A polícia não faria isso se não houvesse o aval da classe média e da elite para isso, né? Quer dizer, que houve, por exemplo, nessa chacina recente de presos indefesos na cadeia, foi celebrada pela classe média, né? A classe média gosta, é uma política pública informal no Brasil, em todo o Estado brasileiro, matar pobre, não é isso? E esse matar pobre esse ódio vem de onde? Esse desprezo vem de onde? Esse desprezo vem da escravidão entre nós, né? Como isso se monta? Se eu tiver ainda um tempinho, eu estava gritando já aqui, né, para poder manter a atenção de vocês. Pois é. Como isso se mantém quando acontece a libertação dos escravos, né? Como é que o escravismo e o ódio ao pobre, né? A grande característica da relação de classe no Brasil e que explica a exclusão social no Brasil, né? Vamos assumir, vamos ser sinceros, né? É o ódio ao pobre. Né? Como é que esse ódio é construído? O ódio, o desprezo ao pobre. Como ele é construído e legitimado? Que essa é a questão importante de saber. O ódio ao pobre, ele é fomentado e construído entre nós institucionalmente. Ele foi construído na década de 20 e 30 em São Paulo, pela elite paulistana, né? Que montou a narrativa dominante entre nós do patrimonialismo. Isso é um produto da USP, né? A USP é a criação da elite paulistana para se contrapor a Vargas, né? Eu não estou querendo dizer com isso que não existam outras coisas na USP que não esse liberalismo conservador, não é isso? Mas foi lá que isso foi montado e a instituição foi montada para isso, né? Se vocês pensarem bem, a classe média entra, e a classe média vai ser extremamente importante na formação do bloco antipopular no Brasil. Qual é o bloco antipopular? A união entre uma elite econômica que manda na economia, mas que quer mandar também indiretamente na vida ideológica, social e política do país. Como é que uma elite, e a elite brasileira fez isso de modo sofisticado, né? Como foi que a elite paulistana, que é a mais importante de todas, é a central que comanda as outras, não é isso? Como ela pensou esse processo? Veio 1930, Getúlio chegou, tomou o poder dos caras. Os caras disseram, olha, como é que a gente vai recuperar esse poder político? Não é isso? Esse era o ponto, né? Monta uma universidade, é a primeira coisa, por quê? Porque as pessoas você domina pelas ideias, né? Que ideia foi montada disso? O tema do patrimonialismo vai servir para isso, né? A ideia era, os pobres a gente continua mandando neles na pancada, não é isso? Na porrada, não é isso? Mas a classe média, que a gente precisa, porque faz o serviço para a gente, de capataz, não é isso? A gente precisa convencer, ganhar o coração e a mente, né? Afetivamente, por assim dizer. Como isso foi construído? Se nós pensarmos bem, o moralismo da classe média, que nós todos temos, né? O moralismo é a dimensão moral, ela nos toca a todos, né? Moralismo é quando você a apresenta sob a forma do clichê e de um clichê que possa ser manipulado depois, não é isso? A dimensão moral da classe média e a dimensão moral da classe média é extremamente importante, né? Porque a classe média ela quer se distanciar do pobre e ela tem uma relação ambígua com os ricos. Ela admira o rico e tem ressentimento dele, não é isso? Como é que os ricos conseguiram fazer com que a classe média fosse sua tropa de choque fiel? Ora, pensemos no movimento, sabe o que eu vou conseguir dizer? Movimento tenentista. Consegui. Na década de 20. O movimento
tenentista entre nós foi o primeiro movimento de classe média importante entre nós, das classes médias urbanas. Né? Ele apontava, pessoal, para todos os lados. Você tinha gente de esquerda, Carlos Prestes vai sair desse movimento para fundar o Partido Comunista Brasileiro. Tinha gente que seguiu com Vargas e teve gente que ficou à direita de Vargas. Ou seja, o moralismo ele pode apontar para todos os lados. Ele pode apontar para o comunismo, ele pode apontar para o fascismo, ele pode apontar para o estatismo nacionalista. Não é isso? Mas, a partir de 1930, no Brasil, né, da classe média, eu digo, ele vai apontar em uma direção só. Uma direção só. Que direção é essa? A demonização da política e do Estado, quando ele for ocupado por líderes populares, e a transformação do mercado no paraíso na Terra, no céu na Terra. Né? Ou seja, o mercado vai ser tudo que for de virtuoso, etc. Né? Todas as instituições humanas são ambíguas, obviamente. Então, isso é uma mentira. Né? Mas é isso que foi construído para a classe média. O tema do patrimonialismo é isso. Né? Patrimonialismo, hoje em dia, significa várias coisas, não é isso? Mas a ideia que foi montada pelos grandes teóricos, e esses caras são importantes, não porque as pessoas vão ler os livros do cara, é porque esses livros vão ser ensinados depois em todas as universidades no Brasil, né? Todas as elites vão ser formadas por esse pessoal. Né? Por exemplo, no meu livro eu dou exemplos do patrimonialismo com Dallagnol, Barroso no STF e Haddad na esquerda. Todo mundo fala de patrimonialismo. Né? Entende? Patrimonialismo é uma balela, é uma mentira, mas ele é a interpretação corrente entre nós. Nós acreditamos nessa bobagem. Né? Ou seja, foi montado na Universidade de São Paulo o tema do patrimonialismo, ou seja, por que o Estado tem que ser demonizado? Como ele foi esses anos agora? Por que ele tem que ser demonizado? Ora, porque o Estado ele pode ser, dependendo da conjuntura, apropriado por líderes populares. Todas as vezes em que o Estado foi ocupado por líderes light até, que tem alguma relação com interesses populares entre nós, eu repito, pessoal, todas as vezes, sem exceção, houve golpe de Estado. Pense em Vargas, pense em Jango, pense em Lula e Dilma. Não? Ok? Por que isso? Porque o patrimonialismo é a acusação pronta já para isso. Não? É o Estado. Não? É o Estado que rouba. Não? Que é uma bobagem isso. Não? É claro que a corrupção existe nos dois lugares. Não? Mas a corrupção da política, ela se nós compararmos o nosso capitalismo com o narcotráfico, que eu acho que é uma comparação muito razoável, né? A política e os políticos que se beneficiam disso são os aviãozinhos do tráfico. Né? Ficam as sobras, 2 a 3% do negócio. Né? A boca de fumo, né, é dos grandes oligopólios e da intermediação financeira, né, que compra a política, compra a mídia. Né? E, por exemplo, um exemplo, Janot estava se vangloriando de que a Lava Jato vai recuperar para os cofres públicos R$1 bilhão, vangloriando disso. A isenção fiscal para o Banco Itaú, suspeita, como todo mundo sabe, né? Tinha tido juízes que tinham se envolvido em propinas, etc., etc., por isso o julgamento tinha sido adiado. Só a isenção fiscal do Itaú é 25 vezes mais do que a Lava Jato. Né? Onde é que está a corrupção, pessoal? Né? Só segundo dados do Banco Central, juros extorsivos, a diferença entre o juro praticado aqui e o juro internacional é, anualmente, 900 bilhões. 900 lava-jato, pessoal. Né? É nos fazer de imbecil, eu acho, a nós todos. Né? Dizer que a corrupção é do Estado, no caso. Né? Fora, claro, para onde vai a Vale do Rio Doce, para onde vai agora a Petrobras, etc., etc. Não é isso? Mas Joesley, quando ele se referiu a Temer, o que foi que ele disse? Olha o que o empresário entre nós tem que fazer para poder levar o seu negócio. Não é isso? Não é ele que está comprando.
Né? Percebem? Essa bobagem, essa mentira, está na cabeça de nós todos, na minha, em cada um de vocês. Claro, a gente aprendeu isso desde a escola. A imprensa repete isso em pílulas. Isso é ensinado em todas as universidades. Né? Como funciona isso? Esse moralismo da classe média agora é apontado para o Estado. Por quê, pessoal? Para manter a distância com as classes populares. Porque o tema da corrupção é um mero pretexto. Né? E isso ficou claro agora. Né? Se não fosse pretexto, né? As ruas da Avenida Paulista deveriam ter, não 500 mil, mas 5 milhões de pessoas. Com os roubos agora que estão sendo descobertos em outros partidos. Por que ninguém sai na rua? Ora, não sai na rua porque, obviamente, as pessoas não saíram à rua por conta da corrupção. As pessoas saíram à rua por quê, pessoal? Qual é o pecado capital, qual foi o grande crime do qual ninguém fala? Foi diminuído com todos os erros, com todas as coisas que se pode dizer e que aconteceram efetivamente, mas foi diminuída a distância social entre as classes no Brasil. E é isso que é intolerável, especialmente para a classe média. Né? E foi aumentado o número de alunos na universidade de 3 milhões para 8 milhões. Eu sou professor universitário, pela primeira vez eu comecei a ter aluno negro, aluno da periferia, etc, etc. Tocou-se na questão do bloco de poder. Ou seja, a reserva de mercado, de acesso ao conhecimento legítimo, reconhecido para a classe média, tinha sido tocada. A classe média, minha tese é essa, eu acho comprovada, saiu à rua, porque a distância entre as classes e o ensino público se tornou acessível para as classes populares. E num país escravocrata como o nosso, esse é o pecado capital. Não? Não é isso? É claro que isso não é consciente. Essas coisas não precisam ser conscientes. Os nossos interesses não são percebidos conscientemente. O que importa é o nosso comportamento. Não? Toda mãe sabe disso. Não? Entende? Minha filha, olha, uma filha de 15 anos, né? Olha, não escute o que esse rapaz diz, veja o comportamento dele, não é isso? A sociologia funciona assim. Né? O que a gente monta para legitimar a nossa vida, ou seja, os seres humanos, né? O interesse primário deles não é a verdade. Contrário, a verdade é algo extremamente incômodo. Né? A verdade é incômoda para qualquer indivíduo. Né? Por que a verdade é incômoda? Porque a gente vê que a gente é parte do mal que a gente gosta de pôr nos outros, por exemplo. Né? Atinge o nosso narcisismo, é um processo de aprendizado difícil. As pessoas odeiam a verdade. O que as pessoas querem é legitimar a vida delas, não é isso? O que a imprensa deu para essa classe média foi o pretexto dela poder sair à rua, não é isso? E o desprezo que ela tinha em relação à classe popular, que era sempre dito entre amigos, etc., não é isso? Agora ela pode, né? Quer dizer, e Lula e o PT representavam essa ascensão, quer se queira ou não é isso? Se deu o quê? Um pretexto para atacar, efetivamente, abertamente, esse processo. Né? Uma última palavra quanto a isso a situação atual da vida política, portanto, ela é extremamente complexa. Por quê? Porque o braço, a elite financeira, ela tem 2 braços que atuam, ou seja, ela tem a política que ela compra via financiamento de campanha e de 1000 outras maneiras, né? E ela tem a mídia do outro lado, né? Que é dela também, até porque a mídia faz parte dessa mesma elite. O que foi que essa mídia fez? Né? Essa mídia, estava conversando um pouquinho com o Beto antes de a gente começar essa mesa, foi que essa mídia fez. Essa mídia criminalizou não só a política, o que é extremamente importante para vocês, né? Estigmatizou a política, que já estava montada na tese do patrimonialismo, né? Ou seja, é sempre a corrupção, né? E só da política, só do Estado, não é isso? Mas ela fez algo muito pior, especialmente a Rede Globo. Né? Ela criminalizou e estigmatizou
eu acho extremamente importante para um partido como o de vocês, não é isso? O princípio da igualdade social. O princípio da igualdade social foi criminalizado pela primeira vez na história brasileira. Né? Por que ele foi criminalizado? Ora, ele foi reduzido de fim em si mesmo, né? Um dos grandes fins da humanidade, que está presente desde o cristianismo, não é isso? Né? Liberdade, igualdade, eram princípios religiosos que foram secularizados. Né? A igualdade deixa de ser um fim, se torna instrumento para a corrupção do Estado. Também pela forma que o PT, que representava esses movimentos, estava em associação com eles, né? Foi montado o ponto de que esse pessoal, no fundo, queria roubar no Estado e o discurso de igualdade, de combate, era só um instrumento a isso. Quando você faz isso, você está criminalizando o valor da igualdade social. Isso é extremamente perigoso. Né? Extremamente perigoso. Quando você criminaliza o princípio da igualdade, que é o princípio que as classes populares têm para expressar a sua raiva saudável, real, o seu ressentimento, a sua violência, transformar em indignação, né? Transformar a raiva e o ódio em indignação. É isso que a política faz, né? Através da noção de igualdade, que ela está na cabeça das pessoas, e a política articula isso, articula algo que já está na cabeça delas. Quando a mídia criminaliza isso, né? Ela abre espaço para quê? Ela abre espaço para a violência nua e crua, porque agora esse ressentimento, essa raiva, deixa de ter canais legítimos de expressão. E o filho legítimo da Rede Globo e do trabalho que ela fez chama-se Jair Bolsonaro. Né? Bolsonaro e a sua extraordinária importância hoje em dia para a política brasileira é resultado não só da criminalização da política, mas da criminalização do princípio da igualdade social entre nós. Né? Obrigado, pessoal. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado, professor Gessé. Muito oportuno, elucidativo, provocador do debate a sua palestra.